Bom dia, bom dia. Oi, Fer. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Bom dia para você, ou enfim, qualquer horário do dia que você está assistindo essa live, essa gravação. Sejam muito bem-vindos. Como é que tá todo mundo aí neste momento tão desafiador de quarentena, né? Aqui a gente tá se virando nos 30. Com filho em casa, tá uma loucura conseguir conciliar trabalho e regular as emoções e dar conta ali das tarefas escolares, enfim. Mas seguimos, né? A gente tá sempre tentando se manter na presença. E sabe uma coisa que vem ajudando bastante, ainda bem, que tem muito a ver eu vim fazer essa live, são as histórias, são esse momento, essa conexão que as histórias proporcionam, sabe? E, e é justamente a live hoje eu queria convidar, eu convidei uma pessoa, uma contadora de histórias. Eu tive o grande prazer de conhecer ela numa das oficinas de contos curativos aqui da Contoterapia. E aí eu falei, Fer do céu, ela me contou uma história da vida dela, de como que ela usou, né, este conhecimento, como que ela agregou isso naquilo que ela já fazia, enfim, na trajetória dela, né? E como que ela conseguiu trazer e aplicar o que a gente vê aqui, o que a gente faz aqui na contoterapia, no trabalho dela, na vida dela. Então eu vou convidar a Maria Fernanda Campos, do canal da Mamatriosca. Gente, uma fofa, vocês vão conhecer ela agora. Espera aí que eu vou chamar. Bom Oiê, dia, Flor! bom Que legal te dia. ver! Tudo bem aí? Como é que você tá nessa Tudo quarentena? bom? Tudo bem, e você? Tudo, tudo. Ó, arranjei esse cenário aqui junto com os meus livros para fazer Pra bonito. inspirar, né? Vai, pra me inspirar. Pra pegar Que uma legal. força. Que legal. Bom dia pra quem tá chegando. Fer, obrigada por ter topado participar. A gente tá sempre de Imagina. papo, né? Volte e meia a gente tá É, de papo. Eu falei, não, vamos fazer uma live? Coloca é, pra falar tudo que você faz, mas eu vou deixar você falar. Fer, conta pra nós. Quem é Fer? Onde está Fer? O que que Fer faz? ó, a Gabi, minha amiga, ali comentando. Eu sou Maria Fernanda, eu sou arte educadora de formação inicial. Uhum. Então, eu trabalhei em escolas, basicamente, com ensino de arte. Oi, Marleide! Desde... Ah, eu e a Fer aqui. A Marleide entrou. Que legal! Desculpa, interrompi, mas era só pra dar Não, um oi pra lógico, Marleide. empolgação muito. Eu trabalhei muito em escola, sempre com ensino fundamental e ensino médio. Sim. Não trabalhava com educação infantil, porque olha que ironia do destino, né? É o público que mais é afetado hoje pelo meu trabalho, do 0 ao 7, mas eu tinha muito medo de trabalhar com essa faixa etária, porque não sabia, né? Não sabia me comunicar com eles, eu acho, né? Sim. E tinha medo, assim, eu tinha passado em estágio, assim, em escolas de educação infantil, tinha muito medo. Então, e também a formação era para sexto ou nono ano, ensino médio, mas eu também trabalhava com primeiro a quinto ano, que normalmente era a fase que eu mais gostava. Gostava Sim. muito de trabalhar com primeiro a quinto ano, 6 a 10 anos, assim. Aham. E aí, eu comecei a contar histórias de maneira voluntária há muitos anos já deve fazer uns 12, 15 anos que eu faço isso. E comecei numa instituição né, religiosa, que não tem nada a ver com profissional, assim. E aí, junto com uma amiga, a gente iniciou um projeto de contação ali, mas também com outros objetivos diferentes do que a gente faz hoje, né? Oi, Elaine! Oi, Elaine! É tão legal o meu povo entrando, né? Super! Então, começamos a fazer lá, montamos esse projeto, que era mais uma ideia de revitalizar um espaço e fazer uma biblioteca infantil nesse lugar. Aham. E aí, a gente fez isso, fez um projeto pensando nisso, Uhum. e daí começamos a treinar pessoas. Então, a gente começou a gente começou... Oi, tia! Até que minha tia... E aquela tua amiga Gabi falou que tá literalmente assistindo do banheiro a live. Eu achei tão engraçado. Eu falei, ai, é a
adoro essas autenticidades, porque eu também sou uma que assisto. Ai, que legal. Eu também assisto live no banheiro, fazendo café, etc. Bora lá. Agora, nessa época que tem live 24 horas por dia, se encontra alguém fazendo live. Porque não tem o que, né? Não é o tem recurso que a gente tem. Mas eu sei que a gente fez esse projeto, a ideia era essa, e tanto eu quanto a minha amiga, minha parceira que fazia essas coisas, a gente começou a estudar mais esse tipo de coisa. E aí a gente foi se aprofundando e a gente viu que, cara, nada a ver, esse negócio de só revitalizar um espaço, só enfiar um monte de livro, um monte de criança, não era isso. A gente começou a ir mais a fundo, estudar a psicologia que tem nos contos tradicionais, o efeito que as histórias têm no ser humano. E aí a gente foi remodelando isso e foi treinando pessoas. Então hoje a gente tem uma equipe de quase 10 pessoas que faz contação de histórias em dias alternados e equipes que se alternam e tal, se revezam para fazer a contação e atender as demandas lá. Isso tudo começou, então a nossa iniciativa começou lá em 2008, nesse lugar, e daí então de lá para cá vem assim. E aí eu lembro que já ali por 2010, 2012, que eu fazia esse trabalho lá, eu resolvi contar na escola para os meus alunos. E aí eu descobri que eu era boa nisso mesmo, assim, sabe? Que eu gostava de fazer, que eu prendia muito a atenção deles e que eles gostavam demais. Então, o que aconteceu? Eu usava como moeda de troca. Assim, ó, Gabi, peraí. Gabi, a gente super entende. Quem de nós nunca se trancou em algum lugar para poder ter tempo para poder ver alguma coisa? É verdade. Ai, Gabi, tá tudo certo. Desculpa, Ver. Não, a Gabi era minha vizinha quase de porta, que a gente se ajudava muito, né, Gabi? Que saudade. Então, aí eu descobri que era boa, que as pessoas gostavam. E fazia como moeda de troca. Então, ó, se a aula for boa, se né, tudo correr bem, então daí no final da aula a prof conta uma história. E daí, como eu já estava constantemente contando história lá nessa outra iniciativa, eu já estava criando um repertório. Então, a história que eu ia contar no próximo final de semana, eu já ia contando para todas as turmas, já ia estudando, ou eu tinha contado no final de semana anterior, contava durante aquela semana para todas as minhas turmas. E nisso fui aumentando aí um repertório. Daí, a ideia de trabalhar com isso, na verdade, foi meio não é mas foi meio sem querer, aquele sem querer querendo, né? Sim. Porque eu trabalhava com aulas ainda quando eu tive meu primeiro filho. E aí voltei da licença maternidade e não voltei. Exonerei do concurso que eu tinha na prefeitura aqui de Curitiba. E daí fiquei em casa, cuidando dele, só que quando eu estava no 9º mês de gestação, eu comecei uma pós em arte-terapia, eu tinha feito uma outra em arte-educação, então era sempre focado nesse universo da escola. Sim. E aí fiz uma pós em arte-terapia, e aí lá eu tive um módulo sobre o aspecto terapêutico dos contos. Daí eu falei, cara, tipo, eu acho que essas coisas são pra ser, porque eu nem tinha prestado atenção direito na grade. E aí foi um módulo que, lógico, me encantou, porque já era o que eu fazia, já era o que eu gostava. E aí, para concluir esse trabalho, a gente precisava fazer um estágio, precisava fazer uma pesquisa. Sim. Dentro disso, eu fui fazer, então, o meu estudo foi a arte-terapia, os contos como uma ferramenta da arte-terapia, e eu apliquei num lar de crianças, uma casa de passagem. Então, eu planejava as atividades muito parecido com as oficinas de conto e expressão que tem lá nos contos que tem da Claudine, Chegava, fazia toda uma introdução, daí sempre contava história, então sempre eu que contava história, porque era eu que estava estudando essa parte. Escolhia uma atividade arte-terapêutica que fizesse esse link e que tivesse também dentro desse fio condutor que a gente identificou, porque uma das coisas principais era a questão da agressividade no grupo, então a gente... que coisas, que atividades que iam promover esse resgate de um relacionamento, porque assim, eles não sabem por quanto tempo eles vão ficar se relacionando, eles podem voltar para a família, eles podem ir para uma adoção, então é uma situação muito complicada. E crianças que, lógico, algumas que já tem aquele rótulo, né? A gente chegou lá, tinha uma criança que aquele ali é o difícil, aquele ali, aquele ali, nem ligue porque ele é assim. Né? Que dona. E esse que é o nem ligue porque ele é assim, foi a criança que mais se vinculou comigo. Sim. E que vinha, e que era um brutamonte de 9 anos, já grandão, assim, deitava no meu colo pra ouvir história.
ele deitava. Querido. Então, Ou assim, a seja, gente você percebe percebe aquela... que para comportamentos de agressividade, comportamentos difíceis, como a história é um caminho para a gente poder acessar essas crianças e elas conseguirem Isso. ter uma válvula para o que quer que esteja ali dentro delas e assim elas conseguem se conectar e se relacionar mais facilmente. E eu provei disso na prática, assim, no total a gente teve 26 encontros, mas lá pelo 13º, 12º, a gente já conseguia ver mudanças de comportamento neles, do tipo assim, pedir por favor espontaneamente, entre eles, não com a gente, né? Ah, A gente cara. fez um trabalho um dia com sucata, era bem no meio ali, 13ª, 14ª sessão, sucata. Sucata, o que que você faz? Você leva o que tem, então assim, não tem um potinho de iogurte para cada criança, não sei o que, tipo, não tem contadinho, não é que tem quando você compra algum Que todo material, mundo né? tem garantido a sua Ele é meio quantidade. espontâneo, tem Você umas quantidades precisa. diversas. Juro pra você, eu vi assim, tinha um pedaço desse tamanho, assim, acho que era um papelão microonulado, uma coisa assim, e uma menininha que também era bem pimentinha, assim, e ela era mais novinha e esse menino era mais velho, e os dois viviam se pegando, assim. E eu vi ela usar, ela olhou o papel, assim, ela cortou no meio e falou assim, eu só vou precisar disso, quer? Ah, Não cara. apareceu comigo, juro. Isso tudo tá Porque nos meus relatórios, assim, foi, sabe, foi tocante, assim, foi muito lindo de ver esse processo. E o mais legal, que eu acho que é muito importante pontuar, é assim, Ana, a gente não precisa falar, e esse era o nosso exercício no trabalho com eles. Eu contava a história, a gente proporcionava atividade, mas a gente não falava sobre, ai, o que você acha que a história trouxe? Olha, aquele personagem não sei o que, não sei o que. você não precisa Não. ficar explicando. Isso só vai mexendo com eles e um dia cai uma ficha, assim, e eles estão diferentes. Sabe? É Aham, bem, aham. bem, nossa, é muito emocionante, sabe? É Ver essa muito. Ó, a transformação Eliane dele. tá emocionada. E é, né, Elaine? Porque a Eliane. Perdão. A Elaine falou que tá emocionada. E a Eliane ali em cima falou que, ó, alunos com síndrome do pânico. É isso. É isso, porque como que você vai abordar com crianças tão pequenas, até com qualquer ser humano, na verdade, mas principalmente com crianças tão Uhum, pequenas, para você uhum. abordar coisas tão complexas com elas, construir a subjetividade delas, se não pelas histórias, se não pela arte, se não, né, Pelo por esse hemisfério mais simbólico, direito, pela enfim. poética, né? Exato. É, e é isso que vai acontecendo, você vai construindo a subjetividade. Não é que a E, gente, tipo assim, toma aí uma história e resolveu o teu problema. Não, isso é uma postura, né? Que a gente vem é, desenvolvendo, e né? não é de uma hora para Gradativamente. outra, né, Ana? Então, Não, assim, a gente vai construindo esse contador de histórias, né? Eu, no isso. começo, estava muito nervosa, muito ansiosa, muito Uhum. preocupada com esse texto, muito apegada em texto mesmo. E aí, com o Ai, passar meu do Deus, será que tempo, eu vou esquecer a com a prática, palavra? Será que eu vou esquecer uma parte? Ai, e não, o que eles eu vão achar da cheguei minha a esquecer contação? Ai, eu coisas falei, porque eu estava preocupada com outra coisa, eu estava preocupada com os adereços que eu estava usando. Então, aos poucos, também fui me despindo disso. Você também fez curso lá na Casa do Contador, né? Eles têm uma máxima, assim, que fiz. é nada pode ser maior do que a história. Então, quando eu fiz o Aham. curso, não é que eu punha um adereço, eu me fantasiava para contar a história. Eu falei, gente, será que eu estou fazendo errado? Aí fui ler nos livros de estudo, psicanalistas falando sobre o uso das histórias e falando também que adereço, não sei o quê. E aí, eu, toda artesã, toda coisa, como que eu vou me desfazer disso? Nossa, não dá, sabe assim? Tipo, Sim. eu fiquei muito mal com isso no começo, porque como assim eu ia contar a história? Que sem graça, tipo, eu contar a história só com a minha cara? Só do jeito que eu sou? Né? E aí fui descobrindo isso, que tipo, nada, não precisa de nada, precisa de olhar, precisa de escuta, precisa de afeto e precisa de repertório. E para isso você tem que ir, né, construindo, consumindo, né, para que uma hora ele esteja ali pronto E para você você acha usar. que. Eu não sei se você sentiu isso, mas a gente começa a trabalhar com contação de histórias e, a princípio, você usar essas coisas é meio que um suporte pra gente, uma muleta. Não que seja uma muleta ruim, tipo, não posso usar. Claro que dá para usar, né? Uhum. Mas quando você abre mão disso, de repente você vai ter que buscar isso dentro de você em algum lugar. Eu falo pro pessoal. Ai, gente, como eu amo esse poder das histórias. Nós também! Nós também! Tem até uma Apaixonada pelo pergunta poder das ali, histórias.
Continua o que você está falando, mas tem uma pergunta aqui que Iliane, Vocês ó. constroem a Você história ou constrói... trabalham com livros já existentes? Vamos responder mais para frente, tá? Já vamos chegar lá, que daí eu aqui, tá. Daí a gente já chega lá, segue com a gente. Mas também não é só um trabalho de para quem tá ouvindo a gente. Esse é um baita caminho que nós percorremos com a gente mesmo. Isso. Uma coisa que eu tinha, assim, que contador de história é o que fala, né? Não, a gente vai falar. E de repente... Isso, fala isso que você vai falar, porque é isso mesmo. Eu tinha que aprender a ouvir, porque às vezes, aí assim, aí comecei a trabalhar com contação e tal, e já chego lá porque tem um gap aí de como que eu cheguei nisso, mas enfim. Aí, de repente, você chega no lugar e as crianças, você tá com tudo planejado, tudo certinho, e de repente a criança fala assim, conta aquela uma não sei do que, e daí você fala, cara, por que que eles estão pedindo essa? Tem alguma coisa que eles estão precisando ouvir, tem alguma coisa que eles estão precisando se alimentar daquilo ali, né? Então, aprendi a ouvir. Tenho exercitado muito, e daí tenho exercitado na minha vida também, assim. De ouvir mais, né? Antes de julgar o que o outro está falando. Isso. Né? E nesse momento que você fala, poxa vida, porque daí você tem o repertório, aí, às vezes você tem ali o seu suporte, sei lá, né, o que você montou ali, se a pessoa optou por isso, ou não, ou se você só vai contar, você tem um repertório. E se você não está atento para esse negócio de ouvir, e também para usar a intuição, aí te dá branco, aí te dá nervoso, porque aquela história que eles estão pedindo talvez você não lembra direito, ou você não preparou ela. E como é bom a gente poder ter a espontaneidade de ouvir o que... Porque é isso, né? A gente contar a história... Eu falo pro povo na oficina, contar a história é uma coisa tão íntima, pelo menos do jeito que eu gosto, que eu quero muito incentivar, que é você compartilhar o que tá vivo dentro de você. E a alma da pessoa que tá ouvindo, ela sabe, ela se conecta com isso. E nossa, olha que intimidade, eu tô sabendo que tá vivo dentro de ti, só que é justamente isso que alimenta, que faz as pessoas mudarem, que nem aquele garoto que você falou. E tem tantos relatos, né, que a gente ouve como as histórias tocam e mudam, e inspiram o comportamento, que parece que é uma sementinha mesmo lá dentro, assim, sabe? Que vem E ainda mais vindo. em criança, que é um negócio assim, que em criança é um investimento a longo prazo, que você só vai ver depois, não é na hora. Não. Né? Às vezes tem coisas que acontecem na hora, do tipo, você começa a falar, e daí eles mudam a respiração, assim, para ouvir. Então tem essa coisa da hora, né? Tem. Mas o efeito real disso, assim, é a longo prazo. A gente não vê na hora. A gente vê como está aí, num trabalho constante. E por isso até que eu resolvi trabalhar dessa forma. Porque aí, então, eu estava sem trabalhar, só em casa com o meu filho. E aí... Daí, o meu ex-marido, que agora é ex, né, por causa justamente desse processo aí todo, mas aí, na época, marido, né, ele perdeu o emprego, mas assim, passou um tempo assim, e daí, tudo bem, mas daí não se recuperava, não se recuperava, não se recuperava, não se recuperava, e aí uma amiga minha, a mesma lá do projeto de contação, falou assim, ô Fê, por que você não monta um troço aí, uma divulgação? Eu tinha feito um canal no YouTube, eu tinha feito, mas assim, não ia pra frente, eu não sabia exatamente o que fazer. Mas eu já tinha esse nome, Mama Triosca, eu já tinha essa logo, eu já tinha essa identidade visual, eu já tinha algumas ideias, mas eu não sabia muito organizar. E também demorei até para isso, mas a sorte que já teve pessoas que fizeram trabalhos muito bem feitos, tanto que eu me identifico ainda com esse nome, com essa proposta, com essas coisas. Então, assim, isso tudo ainda é a minha cara, então ótimo. Mas essa amiga falou assim, ô Fer, por que você não faz uma divulgação disso? Isso era final de setembro. E faz e divulga para as escolas de educação infantil para você ir fazer uns pacotes de Semana da Criança. Porque, olha, e ela trabalhava em escola de educação infantil nessa época, ela falou assim, as escolas deixam para a última hora. E aí querem fazer, quando a criança vão fazer evento, não tem. Então vai, monta. Mas eu falei, mas como assim? Mas como? E ela estava lá, ela trabalhava com coordenação, então ela já tinha algumas noções de pacotes, de valores, do que fazer. Eu falei, tá bom, vamos ver. Aí fiz. Aí rachei de trabalhar naquele ano, sim, de contar história em escola. Ai, que bom. Em evento. Só que o que aconteceu? Acabou outubro, acabou o trabalho. Pois então. E
aí meu ex-marido ainda não estava trabalhando também. E aí depois entrou dezembro, daí tinha, eu lembro de uma livraria que pediu assim, história de Natal, e daí se eu tinha CNPJ, daí aí eu não tinha me preparado, não tinha pensado, então eu não estava acostumada a trabalhar com isso. Aí, muito bem, comecei a empreender em outras coisas, porque eu vi assim, o dinheiro não entrava em casa, e eu comecei a dar aula particular de desenho, que era algo que eu já fazia antes, na época da faculdade, a fazer encomendas de alguns tipos de artesanato, tudo para levantar uma grana, e assim, é igual torneira com o ralo aberto, entrava e saía, nada, Sim, nada parava, não dava nem tempo de pensar, de fazer uma proposta de trabalho, de pensar nos valores da empresa, nada a ver, nem pensava nisso. não dava para chegar lá Pensava em ganhar ainda. dinheiro para pagar as contas. Era isso que eu fazia. Oi, Daí, Fer! no ano seguinte, aí eu comecei a perceber, tanto por esses efeitos quanto pela questão financeira, que eu não queria ir contar a história num evento só, uma vez. Eu queria fazer Ah, um trabalho constante, aham. em alguma escola, em algum projeto, em alguma coisa assim. Em janeiro do ano seguinte, eles me chamaram para uma escola, não deu muito certo, que era um projeto dentro de uma biblioteca, mas foi válido já para eu entender algumas coisas. Porque tudo quando a gente é inexperiente, você não sabe por Não, quais é. coisas você até dizer assim, olha, Tentativa e eu não erro, faço tentativa e isso. erro, né? Exatamente. E aí depois, quando veio de fato o meu divórcio, aí eu falei, não, agora é a hora, né? Agora tem que fazer essas coisas darem certo. E aí o que deu mais certo na época foi aulas de desenho. E fiquei dando aula de desenho, aula de desenho, aula de desenho, entupida de aluno de desenho. E, e aí foi só, vou dizer assim, mas aparecia algum evento, eu ia lá e contava. Contava Aparecia história. alguma coisa, eu ia lá e Tipo, não se fazia. desvinculou, né? De forma alguma. Até Não tem como. porque, sempre na terapia, e aí um dia, aí eu falava, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer só aula de desenho, porque contação de história não dá certo, não dá dinheiro. Aí assim, aí começava a perder aluno, aí minha vida, tipo, começava a não dar certo. Quando eu dizia, não, eu não vou mais trabalhar com contação de história, porque isso não dá certo. A minha vida já não dá certo. Juro pra você. E aí a minha terapeuta falou assim, Maria Fernanda, você não percebeu ainda que, tipo, que isso não pode sair da tua vida? De alguma forma, tipo, você não pode, né, tirar disso. E a contação de. Daí, assim, quando eu resolvi, não, então agora eu vou fazer. Aí a fogueira das coisas da minha vida fazia. Porque era assim, ela que usou essa metáfora, que parecia que a contação de história era tipo uma brasinha, aquela brasinha de fogueira que fica lá no final e que nunca apaga. E que quando eu desistia, a coisa esfria, tudo, mas a hora que eu resolvo assoprar, que eu resolvo pôr, aí a coisa acontece. E aí eu tive várias coisas cíclicas, assim, mais disso na minha vida, Uau. de mostrar que a contação de história precisa Tá estar na aí, minha vida. segue. Tô falando com Segue. você. Segue, Maria Fernanda. E daí, aí foi isso, assim. Aí um dia, nessa que eu falei, já em 2018, não, eu acho que não é mesmo, que não dá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, meu Deus do céu. Aí me liga uma pessoa, a benção que caiu assim do céu, me ligando para participar de um projeto com contação de história, que era com atividades artísticas, tipo assim, tudo o que eu Que fazia. encaixou o que você tinha pra ofertar. Ele Ah, nem que sabia legal. que eu era professora, ele mal não sabia que eu lidava com arte. Quando ele falou assim, um projeto, mas é numa escola, mas tem tantos alunos por turma. Você tem problema de trabalhar com equipes, né, de trabalho desse tamanho? Eu falei, não, né, sou professora. Ai, pois é, mas é que acho que talvez tem que fazer algumas atividades artísticas. Eu falei, não, mas eu sou Mas professora de arte. Ele, tudo aí, tá você pronto. mesmo. E aí, esse projeto eu tô até hoje. Claro, agora estamos parados, né? Mas é Sim. numa cidade vizinha aqui de Curitiba. E é uma escola maravilhosa, um lugar maravilhoso e que me ensina muito. E que mesmo que outras coisas que hoje eu faço, outras ideias dentro da contação de histórias que eu penso, né? Outras propostas, outros produtos, né, para oferecer, esse é um trabalho que eu não quero me desvincular. Por quê? Porque esse é o chão de fábrica da contação de história. Ali eu estou em contato direto com as Uhum, crianças, uhum. crianças diferentes, universos diferentes, contato com as professoras, elas se apoiam bastante no meu trabalho, as professoras da escola, e sempre desafios novos, porque é um projeto via lei de incentivo, quer dizer, eles têm algumas cobranças. Então, que tipo de coisa que eu posso fazer sem
deixar de fazer aquilo que eu acredito para atender essas expectativas. Então, é um Uhum. aprendizado constante e algo que eu acho, uma das coisas que mais me enriquece como contadora de histórias é um trabalho como esse, que é constante, que é regular. Daí, vou desde berçário até o segundo ano, então eles têm 8 anos, mais ou menos. Uhum. Todas as turmas. De berçário a segundo ano, eu pego eles e eu faço trabalhos de contação com eles. Que delícia, cara, que trajetória boa. E aí, É, conta como que você foi chegar lá aqui na conterapia. porque, do mesmo jeito que eu cheguei na arte terapia, meio doida, meio aleatória, mas com essa coisa do terapêutico, sabe? Sim. Isso sempre fica aquela coisinha assim, porque eu já tinha tido experiência na arte terapia, no lar de crianças, Uhum. e eu falei, o que será que tem nisso? Porque eu já tinha desde aquela época, já tinha comprado. Não, antes daquela época, eu já tinha aquele livro da Susan Perron, né? Das histórias Sim. curativas, que tá aqui, ó. Tá aí, tá Esse, fácil? O meu. Ah, o meu tá tá aqui aqui, ó. também. Esse aqui. Eu já Isso! tinha esse livro. Isso! Aham. Eu já tinha esse livro, então já era uma coisa que me encantava. Eu já trabalhava com outros livros que falam sobre essa parte psicológica, então o psicológico e o terapêutico muito próximo também. Uhum. Então eu falei, eu preciso de algum. Mas ali na divulgação, eu acho que tinha alguma coisa do tipo de criar seus contos para fazer Isso. né, coisa assim. E aí isso era uma coisa que assim, eu já tinha criado 2 contos. é, e aí, só que com muita dificuldade, bastante dificuldade, porque foi intuitivo e foram para propostas específicas. Não foi assim, eu quero fazer, né, quero ser artista, escritora, né, artista da Sim, palavra. Não, não. Foi assim, foi para 2 eventos específicos, encomendados, assim, né? sim. E aí fiz com bastante dificuldade, mas tinha assim, no primeiro foi bem intuitivo mesmo. O segundo eu tinha já estudado o Campbell, né? A Uhum. do A herói. jornada do herói? Uhum. O E herói de fiz, Belfast. fiz a história bem jornada do herói, com vai, volta, e mentor, e 3 vezes, não sei o que, né? Todo aquele negócio lá. Então Uhum. ficou. Acabou ficando longo. Como era uma Uhum. proposta de um aniversário de criança, eu Uhum. achei que ficou muito comprido. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhava para a história, eu falava, puxa vida, eu não quero tirar isso aqui é importante, não sei o quê. Então, assim, gostei, mas achei que tinha como melhorar. Então, Uhum. como tinha alguma coisa ali dentro da criação de contos e era terapêutico, falei, vamos ver Vamos o que experimentar. a Ana Rosseto tem para E me daí a dizer. gente se conheceu. E daí a gente não se largou mais. É bem isso. E aí foi muito legal, muito, muito transformador, porque primeiro a gente lidou com a nossa história, né? Tipo, a gente acaba fazendo a terapia pra gente, né? Pra daí É, entrar no lugar, porque tem esse lado, assim, a proposta é justamente, daí eu só vou dar uma explicadinha pra ter contexto. Porque a claro. proposta é justamente criar um conto, porque tem 2 opções. A gente faz, aqui eu oferto oficina de biográfica, pra criar contos biográficos, e aí você tá falando. Aqui, Ah, ó, sim. Eu escrevo histórias. ali para ela enquanto você fala. Você escreve enquanto eu falo? Beleza. Histórias curativas para comportamentos desafiadores da Susan Perron é da editora antroposófica. A Fer tá editando? Tá. Já vai, Leda. A gente já vai mandar para você. E aí, respondendo a pergunta lá antes, né, lá de cima, então, o que é? Porque você pode fazer contoterapia, o que é? Você utilizar contos com a intenção terapêutica, né? E aí você pode pegar um conto pronto e trabalhar. Dá para trabalhar de várias formas, né? Aí eu pensei assim, mas Eu trabalho gente, principalmente com contos de tradição oral. Então, com isso, fábulas, com lendas, com mitos, com contos de fadas, com contos de sabedoria, contos orientais. Esse é o meu repertório principal. Eu trabalho sim, muito pouco com autores. Alguns têm umas histórias muito maravilhosas, né? Tipo sim, Rubem Alves, Marina Colasanti. Mas o grosso do meu trabalho é de tradição oral. Porque não é à toa que é tradição, né? Não é à toa que exatamente. contos de Não, eu tradição também. oral viraram
tradições, né? Exato, porque existe, por que perdura, né? Por que é uma tradição oral? E tem alguma coisa ali na estrutura desse conto que fala diretamente com a nossa humanidade, com aquilo que é universal na gente, com a nossa Perfeito. saga aqui, né? Essa jornada do herói não é à toa, é uma jornada nossa também. E de alguma forma, quando a gente ouve essas histórias da tradição oral, ai, algo se assenta aqui dentro, algo, parece que um farol iluminou um trechinho ali do nosso caminho e a gente utiliza, né, de forma metafórica a inspiração da tradição oral. E aí eu pensei assim, poxa, e se a gente começar a criar contos? Porque esse processo, porque o ofício do contador de histórias, ele também tem essa parte de você criar uma história do nada. E você vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando para sua necessidade. E daí depois você vai para essa segunda parte, que é a parte da apresentação. Mas esse processo de você criar, poxa, a vida é um baita processo de autoconhecimento. E aí eu me dei conta, né? Porque eu vim da área terapêutica. Aí encontrei os contos, porque na casa do contador de história também ela falou, nossa, porque, né, deixa, compartilhar o que tá vivo. Eu falei, isso aí faz muito sentido, faz muito sentido. É o que nós estamos todos muito precisando desenvolver essas habilidades, esses soft skills que a gente fala, que é de saber escutar, que é de saber organizar, que é de saber organizar, construir essa subjetividade. Tipo, é tão difícil você achar assuntos sobre isso que realmente construa, que seja realmente uma ferramenta. Eu falei, putz, preciso fazer. É uma coisa bem básica, né? Uma das soft skills que é bem assim, queremos profissionais criativos. Criatividade e imaginação. Você imaginar algo que não existe. Só que as pessoas deixam de se alimentar com isso, com um símbolo. Exato. Ou também, agora uma pausa que eu sempre falo dos meus cursos também é assim, ou se alimentam de história ruim, né? História fast food. História que não alimenta direito. Exato. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um universo maravilhoso, a gente tem um mercado editorial que publica meio que qualquer coisa. Exatamente. Às vezes a gente tem histórias maravilhosas que não estão lá publicadas e tem as tranqueiras aí vendendo horrores. Porque é todo um conjunto para ti... Enfim, gatilhos, né? E marketing, tudo aquela coisa lá que a gente foge. Da contação de história para marketing, mas enfim, existe, né? Enfim, é uma coisa que dá para ser usada e tal, mas voltamos para a terapia. E aí, ou faz a partir do conto, a partir de uma memória, o objetivo aqui é te ajudar a pessoa que chega aqui a que ela faça esse início do ofício do contador de história, que é, desculpe, minha conexão caiu, voltei agora, você compartilhou o nome do livro, não estou vendo. Sim. Você copia, cola de novo? Tá, sim, ela cola pra você ali, no comentário. E a gente criou, ou de uma memória da nossa vida, isso é um conto biográfico, ou como a Maria Fernanda fez, a gente cria a partir de um conflito. Porque quando a gente está falando de história, a gente está falando de conflito. Você vai ler um livro, vai ver um filme, tem um ponto principal ali que precisa ser superado, é alguma coisa difícil, é isso que faz a gente se ligar nas histórias. Eu quero saber como de acha que essa pessoa, esse protagonista, resolveu essa coisa que ele está passando. Então eu aproveitei isso e falei assim, mas primeiro vamos entender... Oi, Carol! Primeiro vamos entender como que a contoterapia pode ajudar executivos de alta performance. Vamos lá, Marleide, já vamos falar sobre isso. Porque daí a gente precisa muito compreender qual que é o conflito. Então, a proposta da oficina aqui na contoterapia, antes da gente começar, é o tal do media res, né? Que é o meio. Antes de você começar a primeira palavra, você tem todo 50% do trabalho, que é entender que conflito é esse. E aí que entra a terapia. Porque quando você vem fazer oficina, aí eu falo, a gente começa lá e tal, Falei, e aí, qual que é o conflito da sua vida? É comportamental? Você tem algum problema de saúde? Tem alguma coisa que fica se repetindo na sua vida? E aí, para compreender esse conflito, eu uso ali a reprogramação biológica, a comunicação não violenta. E daí, depois que a gente compreendeu isso, a gente começa a usar o storytelling para criar o conto. Claro que dá pra gente fazer um avançado disso, né? Porque assim, isso foi uma coisa que quebrou muito, assim, porque assim, Jornada do Herói, tem todos aqueles passos, não sei o quê. Quando você pegou e explicou, e que depois encontrei lá no Corpo em Equilíbrio, né, que eu te falei, quando você explicou 4 passos só, é só isso que tem que fazer. Qual é o conflito, né, e como é que esse conflito vai virar uma metáfora e vai ter uma ajuda, então como é que isso vai se resolver? Então são 2 metáforas, né, casadas. E onde você quer chegar, senão você não direciona o problema que é ideal para você.
E falei, cara, mas só isso. Mesmo assim, a minha história ficou com 7 páginas. Que eu queria fazer uma coisa mais curta, mas não deu. Tinha muito detalhe, tinha muita coisa. A minha história do curso, Da né? oficina. Da oficina. Mas depois você fez também, você fez uma outra Depois história, eu né? fiz, exatamente, fiz outra. E aí eu fiz, aí já com os conhecimentos dali, fiz mais curta. Aí o meu objetivo, porque daí foi o quê? Posso falar dela já? Pode. Pode. Depois eu volto para responder a Marleide. Tá. Foi uma história para um casal, um casamento, né? Então eu Sim. contei a história antes do clipe de fotos que passa lá do pessoal. Eu estava lá então para contar a história, mas antes teve esse trabalho, né? De ir lá, de criar esse conto. E aí isso eu fiz assim completamente dentro daquilo que eu tinha aprendido no curso, né? E foi muito legal, porque eu tive uma conversa com os noivos, uma conversa prévia, que já era minha intenção. Então, assim, eu fiz para eles. Por que eu fiz assim? Porque eu já tinha intenção de trabalhar com isso, não sabia direito o que fazer. E aí era uma amiga minha que ia casar, então eu ofereci como um presente para eu fazer como, né, uma experiência. E falei, cara, dá certo, quero fazer isso, isso já é um produto, já vou vender isso também. Porque deu muito certo, Nossa, eu deu fiquei muito tão feliz quando você me contou que você fez a história. muito, muito, muito legal. Eu conversei com eles, então fui lá na casa deles, pedi para gravar a conversa, né? Para que eu pudesse consultar depois para alguma dúvida que eu tivesse. E se eu tivesse mais dúvidas, depois eu perguntaria via WhatsApp mesmo. E aí então gravei a nossa conversa, mas assim, eu só perguntei como é que vocês se conheceram. Eles foram contar, ainda não tinha chegado em nenhum conflito. E o que mais aconteceu? E eu sei que eles tiveram um vai e volta, tipo um rompimento e depois volta, sabe assim, umas coisas desse jeito. E ele era o segundo casamento dele. Então ele tinha um passado assim do tipo, não quero nunca mais casar na minha vida, né? Já tinha 2 filhas, já tinha não, já tem, né? Tem 2 filhas, adolescentes, então, né? Numa fase que exige tantas coisas e, enfim, alguns conflitos então com essa família dele que é dele, né? Que não se desvincula e as aspirações dela, né? E eu fui tentando entender aí o que eu podia o que eu podia encontrar como conflito para criar o conto deles em cima do conflito, em cima dessa metáfora de resolução desse conflito. E eu também queria, então isso daí era uma coisa minha, que eu não queria uma coisa num estereótipo. Então, assim, eu não queria uma Ai, princesa princesa e o príncipe. e que vai encontrar o príncipe. Eu não queria isso, né? Eu queria uma outra coisa. Eu não sabia o que era, mas eu queria que fosse uma coisa diferente disso. E de fato ficou uma coisa bem diferente disso, né? Ficou demais a história. E aí depois eu fiquei pensando sobre ela, o quanto de outras metáforas, porque daí a gente vai para esse caminho, faz essa ponte com os contos tradicionais, né? Sim. Eles têm essa essência que é do ser humano. E eu comecei a olhar para esse conto e falei, cara, pode ser usado em tantas outras coisas, não é só uma metáfora de casamento. De casamento, não é? O casamento deles, porque isso é uma metáfora da vida deles, que daí foi muito legal. Eu contava, assim, eu pedi feedback para eles. Tem até um post no meu feed falando isso. É uma foto preto e branco, assim, de um casal, assim, colocando aliança. Eles, assim, sabe? Falando, nossa, amor, olha que legal, é a nossa história, que massa! Olha quantos detalhes, é a gente. Putz, cara, isso é demais. Isso já foi para mim, foi um prêmio, assim, máximo, né? De ter conseguido. Ela eu sabia que ia gostar, porque ela é minha amiga há muitos anos, ela é uma pessoa muito sensível, ela é professora de música, então assim, mas ele não. Ele é mais cético, assim, sabe? Eu falei, será que ele vai gostar desse troço, né? E aí, no fim, eles gostaram, ele amou, assim, muito. Só que depois eu fiquei em contato com essa história, eu falei, cara, dá pra fazer outras metáforas, não é só para um casamento. Não. Né? Eu achei que tinha a ver com educação, enfim, outras coisas, assim. Então, eu fiquei pensando onde que eu poderia depois usar de novo essa história, porque afinal de contas é deles, mas é minha também. Como você que criou a história, como você já pegou, né, essa parte, ou seja, você usou a sua criatividade, você está usando a sua intuição, você está usando a sua imaginação, que daí isso já vai me ajudar a responder a Marleide lá.
E você tem total liberdade para adaptar uma coisa ou outra nessa história sem perder a essência dela. Uhum. Né? Não é que você tá engessada agora e, ai meu Deus, eu preciso de uma coisa, deixa eu pegar uma outra história, deixa eu procurar num livro, deixa eu procurar uma coisa. Não, você tem a liberdade de você criar. E isso é uma autonomia muito boa para você E eu usar. sei que aquilo que eu vou criar não vai ser uma história, só para as pessoas entenderem assim, o que, que pode ser uma história mais rasa. Uma história que fala literalmente ou quase literalmente daquilo que se quer. Então, assim, ai, meu filho não escova os dentes. Então, eu vou criar uma história que o peixinho não escovava o dente. Assim, não tem símbolo. Você Não transformou a criança tem, em não peixe, tem. mas só. É raso. É Você não pode muito. usar aquilo ali para. Agora, o que, que é o não escovar os dentes? É uma não higiene? Ou é a teimosia? Ou é a coisa daí? É isso que vai mais a fundo. Como que a gente transforma Exato! esse Ai, que bom outro você falar isso, porque comportamento? é justamente esse o convite ali na oficina, para a gente começar a ver, porque daí esse raciocínio que a gente faz para a história, a gente acaba levando para a nossa vida, acaba tendo ganhos em outros setores da nossa vida. Mas isso é muito importante. O que tem por trás deste comportamento? Por isso que eu faço o negócio da gente investigar o conflito. E porque é libertador É a muito gente bom. conseguir saber essas coisas. Enxergar o além do aparente. Não, e a Ana sabe tanta coisa desse, dá vontade de falar assim, Ana, me carrega numa bolsa que eu quero ir junto com você, eu quero entender o que você faz. E aí ela já tinha, por isso também que eu tinha me identificado, porque você tem um destaque, ou tinha pelo menos, com muitas indicações de livros, né? Sim. E não sei se tá ali ainda. Então, Nem antes lembro, acho mesmo que de tá, não lembro se eu fazer tô ali. o curso, eu Hum. fui investigar, fui stalkear quem que é essa moça, né? O que que ela O que fala, ela tá para falando? saber se valia a pena. Porque, assim, Claro. não adianta eu ir lá e falar de alguém que vai me ensinar a criar um conto dessa forma. Tipo, meu filho não escova o dente, eu vou, E vou daí, fazer um peixe escovar o filho, dente, e né? daí caiu o dente do peixe, tipo, sei lá, entendeu? Né? Ô, não é, a gente tem que trabalhar lá atrás No ali. meio religioso tem muito isso, histórias que querem ensinar comportamentos e que são, assim, bem rasas, né? E que eu, Então, aí agora fui fazendo o ver. adendo, que é uma dor que Disney. Meu Deus, naquela década ali, sei lá, 40, 30, 50, que começou a usar os contos de fada para fazer as crianças se comportarem de uma forma, né, dentro da sociedade. Ai, que judiação. Ai, que desperdício. Dá um arrepio, né? Ao mesmo tempo que é muito bom que disseminou para lugares que talvez não chegariam, também veio com esse viés, assim, que não é à toa que as pessoas têm Moralista, né? princesa da... Porque tem esse lado moralista Exatamente. e não é nada disso. Não, é muito mais profundo do que isso. Tem muitas formas da gente analisar um conto, né? Você falou que tem quantas? 7? Pelo menos 7, né? Pela Chaves? psicanálise. As Ah, chaves chaves. pra gente. Sim, tem pelo menos 7 chaves para você poder fazer. Você pode ir Eu pela nem biologia sabia, psicanálise. para mim era só psicologia, né? O aspecto Não, não. psicológico, né? Depois você Você entende o que tem por abriu trás minha ali. Você mente. pode usar pontos de vista, né? Que são as chaves que eu falo, né? Você pode olhar pelo lado biológico, pelo lado psicológico, né, e aí por aí vai. Para É, poder deduzir aquele, exatamente. entender o que tem de mensagem ali. Inclusive, os mitos dizem que nasceram de, enfim, discípulos iniciados que precisavam passar uma informação que era muito vital, que se essa informação não fosse bem utilizada, se tivesse aí a torta direito, poderia ser mal utilizada. Uhum. Enfim, né? Fins escusos aí, né? Não de crescer e mas para realmente escravizar e tal. Então, daí o que eles precisavam fazer? Puxa, eu preciso passar essas informações. Como que eu vou passar essas informações? Eu vou dar uma roupagem para ela. Quanto mais bem a estrutura, né, o esqueleto ali desse mito tá claro para o discípulo, ele entendeu, mais esse mito perdurou no tempo. Então, os Exato. mitos que a gente tem hoje, eles são iniciáticos. Mas daí isso já é outro papo. Deixa Não, mas eu... aí pode falar. Só para Pode responder perguntar. a Marlene perguntou, deixa eu Ah, voltar ali. Como a contoterapia pode ajudar executivos de alta performance? O que esse executivo de alta performance precisa ter? Ele precisa ser muito bom, ser muito ágil, muito completo, muito inteiro e tal, e trazer resultado, fazer as coisas resolver acontecer. conflito. Ele precisa resolver conflitos de equipe, muito provavelmente, Ele né? precisa ter, além dos conhecimentos técnicos, né, Sim. específicos do cargo que ele está Claro. ocupando, ele também precisa todo um aparato do que a gente chama de soft skills. Criatividade, imaginação e intuição
são fundamentais para isso. Se você não tá percebendo as nuances das coisas, se você não consegue enxergar além do aparente, se você não consegue decodificar, se você não usa o pensamento metafórico, que nem você falou assim, ai, por que essa criança tá fazendo isso de não escovar o dente? Sabe essa pergunta básica? Ou por que essa criança tá mordendo? Não, criança, não morda porque seu coleguinha vai ficar triste. Isso é muito óbvio, isso é muito raso. Ai, por que os meus funcionários estão se comportando... Também, quer dizer, ai, vai ficar triste. A criança não tá nem aí que o outro vai ficar triste. Ela tá mordendo pro outro ficar triste mesmo. Que bom que vai ficar. Sim, é uma estratégia ali para alguma coisa. Mesma coisa, esse mesmo raciocínio dá para ser utilizado em qualquer lugar, inclusive na área corporativa. Você precisa desenvolver a mecânica do raciocínio de conseguir enxergar e ter pensamento metafórico. Por que de acho que essa equipe está se comportando desse jeito? Por que esse funcionário está fazendo o que está fazendo? Tem algo além do óbvio. E você usar contos para você, como uma ferramenta mesmo, para você desenvolver essa sua habilidade, putz, só vai fazer você um profissional muito mais completo. Sim, a gente vai deixar no... Vamos atender? Sim, vou. A gente deixa lá no YouTube essa live. Fer, que aí, rola você contar a história do casamento pra nós? Toda ela ou você quer, assim, quer o resumo? O que você quiser. Pode ser resumo, só conta assim, só pra gente matar a curiosidade. Então você tinha enfim, um protagonista que era um pouco mais cético e alguém que era um pouco mais sensível e romântica. E aí, o que rolou? Conta essa história pra nós. Daí você não queria sair, você queria sair do clichê, então você não fez uma história de príncipe e princesa. Ó, a galera já se empolgou. A Ana se empolgou, a Elaine se empolgou. Acho que vai rolar, não tá, nem sei ler a história. Mas será que eu falo da característica deles antes? Ou será que eu falo da história e que eles tentem descobrir o que acontece? Acho bem mais interessante. Então tá. Então eu vou ler, tá? Porque assim, eu não quero que perca os detalhes. E daí, adendo, né? Essa ficou com 2 páginas, um pouquinho menos, né, do que 2 páginas, que era o que eu queria. Uma história curta, mas que atingisse o objetivo. Né? Que eu não precisasse ir lá no casamento e contar uma história de 7 páginas, que era a minha, né? Que eu tinha feito lá. Falei, não, só as meninas do curso, Marleide, né? E a Núbia pra ouvir aquela minha história de 7 páginas, né? Então... Mas a gente vai pegando o jeito, né? Aí depois eu falei pro pessoal, fica em 8 minutos. Fica em 8 minutos. Aí o povo começou a surtar, mas não, relaxa. Só pra você ter uma ideia. 2 páginas dá mais ou menos isso, não dá? Dá menos. 8, dá 10, então, pronto. Dá menos. Ai, que legal, que começou essa história da Fer, da matriosca. Então vamos lá, vou contar pra vocês. Era uma vez uma garotinha que vivia próxima a um lindo bosque, de uma vegetação exuberante e incrível. Árvores, arbustos, trepadeiras, gramíneas e flores diversas compunham aquela cena quase mágica. Ela adorava morar ali. Seu melhor amigo era um pássaro azul, que voava longe e lhe trazia novidades e músicas de terras distantes. O pássaro lhe ensinou a cantar. Logo que a menina aprendeu as primeiras canções, saiu entoando pela mata, atraindo outros pássaros. Mas essa garotinha tinha um dom especial. Às vezes encontrava uma bromélia deteriorada, um eucalipto apodrecido, uma erva pisoteada e sentia-se triste. Impondo as mãos sobre a planta em questão, fechava os olhos e sentia em seu coração qual música deveria cantar. Em instantes, o vegetal ferido se regenerava e voltava a crescer forte e saudável. Não se sabe exatamente ao certo quando isso tudo começou, mas dizem que foi muito cedo, e a conexão da menina com a natureza fez seu dom aflorar facilmente. E a garotinha cantava de tudo, de cantiga de roda a tema de filme. Sua fama começou a se espalhar. Primeiro, os parentes próximos e vizinhos traziam suas plantinhas desenganadas, ou chamavam a menina em suas casas e o milagre acontecia. Não demorou para que viessem pessoas de terras mais distantes pedir pela música e pelo carinho da garotinha. Ela era feliz, mas sentia que faltava algo. Ela desejava ter uma planta especial nos arredores de sua casa. Uma que pudesse lhe dar sombra e frescor no verão, e alimento e proteção no inverno.
bem longe dali, numa planície do sul do país. Certa vez, um galho verde espinhoso desprendeu-se da árvore-mãe, caindo de uma altura incalculável e machucando-se muito na queda. O pobre galho sentiu dor em todo o seu corpo, mas logo foi levado pelo vento. Era um vento forte, que o jogava para lá e para cá e o fazia bater em outras plantas e animais silvestres. Para se proteger de tantos choques, o galho aprendeu a usar seus espinhos a seu favor. Espetava sem dó nem piedade, mesmo que isso doesse também em seu corpo pontiagudo. O galho não sabia que, em sua linhagem, desde que tocam o solo pela primeira vez, os galhos devem voar um pouco para procurar um bom solo, e aí então fixar suas raízes e completar seu desenvolvimento. Ele teve de aprender a voar muito cedo, e ninguém o ensinou sobre isso. Apenas deixava-se levar e sofria muito, por se sentir incompreendido e por ele mesmo não se entender. Certa vez, voando por aí, encontrou outros galhos parecidos com ele e decidiu ficar ali por um tempo. Aquietou-se. Durante esse período, brotaram ali duas pequenas e lindas flores que alegraram sua vida, preenchendo-a com luz e cor. Seus espinhos pareciam não serem mais tão pontiagudos. Porém, passada essa fase, o galho sentiu a necessidade de alçar novos voos, respirar outros ares, conhecer outras terras. Ele levantou voo novamente, mas em sua saída brusca rasgou as pétalas das flores, deixando-as dolorosamente machucadas. A jornada começou já agitada. Ele voou, o vento forte o jogava em árvores mais fortes, ele se machucava, perdia alguns espinhos. Foi capturado por pássaros gigantes que pretendiam usá-lo em seu ninho, mas ele feriu-os com seus espinhos novamente. Assim, tanto voou que perdeu a noção do tempo. Até que o galho foi parar numa campina próxima ao bosque da pequena curandeira. Estava cansado das longas viagens. Seu corpo doía, muitos de seus espinhos haviam se quebrado e ele não tinha mais forças para voar. Certa tarde, exausta de tanto trabalhar, a menina deixou seus afazeres e saiu para dar um passeio. Ia cantarolando pela floresta, chamando pelo seu amigo pássaro azul. Ele acabara de recolher o galho desfalecido e o colocou com cuidado nas mãos da menina. É lindo, disse ela ao amigo. Estou encantada com ele. Curioso, seus espinhos não são mais tão verdes. Ei, eu conheço essa espécie. Ele deveria estar plantado e não voando. Ai! A garotinha foi ferida em seu dedo, que deixou escorrer uma gota de sangue. Levando o dedo à boca, ela se dirigiu ao pássaro. Ele precisa de mim, vou cuidar dele. Obrigada, querido amigo. Já no caminho de casa, a menina começou a cantarolar baixinho, quase inaudível. Assim que chegou, dispôs de seus apetrechos de jardinagem e correu ao quintal. Cavou um pequeno buraco, fundo o suficiente para manter o galho em pé. Podou, regou. Ele se debatia, pois não desejava ficar preso ali no chão. Foi nesse momento que ela percebeu, por entre os espinhos, os retalhos rasgados das pétalas e entendeu tudo. Pássaro, amigo, preciso de um favor. Encontre a origem desse galho aqui e me traga suas flores no tempo certo. O galho tentava sair dali, mas agora ele estava bem plantado. Ele chegava a tremer todo, talvez de raiva, talvez de medo. Paciência, ela dizia, paciência. Você vai ficar muito forte e não há de se arrepender de ficar aqui. A garotinha então fechou os olhos, impôs as mãos e, seguindo a intuição de seu coração, começou a cantar. Ele parou de tremer. Imediatamente sentiu crescerem raízes em seus pés e sentiu um impulso muito forte de crescer na direção do céu. Seu tronco foi encorpando e ele se tornou o pinheiro mais alto e belo daquela região. Foi então
que o pássaro azul trouxe com cuidado as flores antes machucadas. A menina plantou um canteiro especial para recebê-las. Como de costume, ela fez o que sabia fazer bem, curar plantinhas adoecidas. Ela impôs as mãos sobre as flores e cantou para acolhê-las. Suas pétalas se regeneraram com rapidez. Só aí elas repararam na exuberância daquela araucária tão majestosa e imponente. Sentiram o carinho de sua presença e ficaram curadas. O grande pinheiro deu sombra e frescor nos dias quentes de verão. E quando o inverno chegou, ele cedeu suas grimpas para uma fogueira e, que surpresa, forneceu um alimento delicioso e nutritivo à menina, que teve paciência para esperá-lo florescer. A garotinha alimentou-se dos pinhões. Tudo ficou em harmonia e eles foram felizes por muitos e muitos anos. Vitória, Vitória, acabou essa história. Ai, você sabe que eu adorei quando você mandou pra eu ler e adorei ouvir ela de novo. Gente, eu fico imaginando como é a sensação de você ouvir a sua história desse jeito. É emocionante. Gente, entra no perfil da Mama Trioska, dá uma olhadinha lá no relato do casal. Isso é tão curativo. Ó, putz, eu fiquei muito feliz por você. Tipo, e fiquei imaginando a felicidade que você sentiu quando eles falaram contigo, te agradeceram. O meu medo era que talvez ele, até por ser cético, ou de repente se ver representado por um galho espinhoso, alguém que, né, que espeta, coisa assim, ele falasse, poxa, eu não sou, né, eu não sou esse cara assim, então, mas ele falou assim, cara, é a gente, ele falou isso, é a gente, sou eu, nossa, como é que ela conseguiu? Mas, e aí, que mais que vocês conseguiram entender das metáforas? Será que as pessoas conseguem adivinhar? É uma boa, né? A Marley já falou que ficou arrepiada ali do espinho. Não, Já a Fran ficou arrepiada. A Marley já viu encontrando espinho. E é bem isso, né? Como essas... Eu tenho certeza que você narrou Que massa. Porque você se vê nos movimentos, né? Imagina se as filhas dele também perceberem. Você tem essa imagem. E essa imagem desse pinheiro alto, desse jardim, dessa pessoa que cuida, ela é muito curativa, gente, para essa família que está nascendo. Imagina começar um casamento com isso fortalecido dentro de si. Não tem muito preço. Legal. Não tem preço. Muito legal. Ai, então, usei várias coisas, assim, intuitivamente, ou outras de propósito, né? Então, sei lá, as meninas, por exemplo, elas ficaram muito magoadas com ele, com o afastamento dele, né? Quando ele saiu de casa, e aí quis colocar isso, né, essa coisa do quanto elas se sentiram machucadas, né, e essa minha amiga, ela é muito acolhedora, ela é muito doce, ela é professora de música, tipo assim, ela é essa pessoa, né, então ela fez esses movimentos sem tentar invadir isso, né, mas olha, aqui vocês vão ter sempre, né, coisas assim, então foi muito legal, assim. E elas também participaram daí da cerimônia, tipo, falando coisas lá, foi bem bonito. E as meninas, as duas que movimento mágico. E com vestido pink, assim, as duas, tipo, eram duas flores mesmo, sabe? Chamando atenção. Era muito lindo. A Ilane falando ali que todo mundo deveria ter um conto criativo que é mágico. E é mesmo. Meu Deus, como é bom. E assim, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma história para esse casal? Porque as pessoas chegam assim, ai, Ana, eu queria uma história para tal e tal coisa. Aí eu penso aqui comigo, meu Deus, são tantas as possibilidades. Eu não vou conseguir te indicar uma história. O que eu pensei, né? Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes, agora, ó, isso não tinha planejado falar, sobre educação ser um processo de investimento a longo prazo. Os professores são como essa menininha, que vai... cuida, e que uma hora a coisa vem e floresce, e que pode dar esses frutos de volta, né? Então, você vê, pode ser usado no meio da educação, com professores, para motivar, sei lá. Pode ser também... Para quem trabalha com desenvolvimento humano. A gente numa trajetória de sofrimento, então a gente no lugar do galho, e que um dia a gente vai encontrar alguém que nos ajude a nos curar, e que pode ser, não casal, mas que pode ser um terapeuta,
que pode ser um amigo, uma pessoa muito próxima, que vai despertar na gente outras coisas e que vai fazer a gente florescer com aquilo que a gente tem de melhor. Porque o galho, ele já era pinheiro na essência dele. Uhum. Só que até então ele só se entendia como galho, um monte de dificuldade ali, né? Ele perdeu Precisando dos espinhos dele, porque senão ele não ia dar conta. não ia E é tão bom isso sobreviver. ser reconhecido. Deu 1 hora. E o Instagram cortou, gente. Mas a gente começa de novo, né? Ai, não consigo colocar um comentário de novo, mas tudo bem. Volta. Fer, peraí, Fer. Caiu, né, cara? Deu uma... A gente se empolga. Me perdi na hora, cara. E o time tá batendo aqui na porta. Ai, não, então vamos só... Lá, vamos porque não fechar. dava pra terminar daquele jeito, né? A Ana também tava falando, a Ana fez essa oficina agora. Como os contos... Ai, Ana, perdeu o comentário lá. Eu ia ler pra falar com você. Depois, se você lembrar, você comenta de novo. Caiu, mas a gente volta. Caiu, a gente volta. Como foi importante você narrar esse... como foi importante você narrar... Porque esse exercício da gente ouvir a nossa história contada com uma roupagem metafórica por outra pessoa, por outro ponto de vista, ele traz uma perspectiva de nós mesmos, porque tudo aquilo que a gente não enxerga, que não adianta, a gente tá falando da gente, tem os pontos cegos. Uhum. E esse exercício de contação de história que você faz o que você fez, putz, cara, isso dá uma perspectiva de vida, posiciona a gente na vida, a gente parece que se apropria da gente mesmo, e aí a gente tem mais potência para agir. E agora, saber fazer isso... Quando as pessoas olham a gente de fora, as pessoas veem mais coisas positivas na gente do que a gente mesmo. Exato, às vezes coisas passam despercebidas para nós. Então, a gente tá tão acostumado assim, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu não sei fazer nada, eu não... E aí quando vem alguém de fora e coloca assim, não, mas olha, você era isso em semente, você tinha esse potencial, você era, né? Muito legal, é muito poderoso. E você saber fazer isso, você ter esse raciocínio desenvolvido, pois a Ana falou, até a Meidi vai falar da importância de contar histórias em momentos tão tensos vividos, né? Olhar com uma nova visão para as circunstâncias. Exato, e tem ferramenta melhor para fazer você enxergar as circunstâncias, outra percepção de mundo do que conto. Não tem, né, Fer? A gente trabalha com isso, a gente vê que, putz, que potência. E como isso está sendo importante nesse período agora de reclusão, né? Muito! Tudo que é contador de história que eu vejo tá fazendo live. Isso que eu ia falar, para você falar depois da nossa. Não, tem gente que tá fazendo de manhã, de tarde, eu faço de noite para o pessoal se aquietar, crianças. Então, assim, eu conto história e termino com acalanto, né? Que é para as crianças realmente irem relaxando e para dormir. Então, eu tô fazendo diariamente às 20 horas. Mas eu vejo vários do canal da Mamatriosca. Escreve no meu canal ali. @Mamatriosca. Aí... Eu peço ajuda pro meu marido tá trabalhando que lá vem, para ali, ajuda aqui. Bem isso. Eu recebi em todos os grupos links para ouvir histórias. Gente, a gente tá resgatando uma coisa que a humanidade faz desde que a humanidade. E aí, existe, é uma coisa que eu troco muito com a Ana, que é assim, é um nadar contra a correnteza, porque a maioria dos perfis que você vai ver o pessoal pulando, trazendo um monte de música, batendo coisa. Então, e não assim, isso. As crianças vão ficar na tela, porque isso aqui é uma tela, não adianta, mas elas vão ficar mais limitadas, mais sim, e aí o meu trabalho continua sendo aquietar, vamos contar, dá para fazer alguma coisa engraçada, dá para mexer no tom de voz, mas é pouca coisa. Por quê? Porque a gente precisa relaxar, a gente precisa relaxar a mente. Né? A gente tem... Então, é esse outro movimento. E daí cantar, resgatar acalantos. Então, eu tenho tentado trazer um acalanto diferente todo dia, para as pessoas voltarem a cantar para os seus filhos. Né? Isso é ancestral. Isso é mágico. E funciona. E posso falar do curso também? Claro. Então, não sei se tem alguém aí que é... Eu também sou fã. Ai, eu também sou fã. É tão gostoso ouvir ela, a Fer contando. Daí, assim, eu conto sempre histórias de gestos, né? Que são histórias para bebês, para crianças pequenas. As pessoas começaram a pedir mais. E aí eu resolvi fazer um curso
rapidinho, um workshop online, bem curto, assim, de 1 hora, talvez 1 hora e pouquinho, dependendo de como estiver o andamento. E eu vou fazer agora na sexta, depois de amanhã, de tarde, depois do almoço. Então tá lá no meu feed, quem quiser, só chegar lá, até tá assim, lá, histórias para bebês. Mas Ai, gente, aí... aproveita, a Fer tem tanto conhecimento para compartilhar. E, E que poxa, e foi é um tão jeito de útil. me conectar com as crianças bem pequenas. Foi isso que me fez perder o medo, porque se fosse antigamente eu ia dizer, como é que eu vou contar história em berçário? Como Aham. assim? E aí foi algo que abriu a minha cabeça, alguns conhecimentos, assim, às vezes que pode ser tão básicos para umas pessoas, mas para outra, para mim foi assim, pá, nossa, eu posso fazer isso, é possível criar essa conexão com crianças tão pequenininhas, né? E falta muita informação nos cursos de pedagogia, na, assim, no trato com Falta, professores. falta. Tá muito técnico, técnico, Não, técnico. E falta esse outro. Não, é não. nulo. E a gente tá chegando E num assim, o tempo ponto. todo, atividade dirigida, centro de educação infantil com carteiras, com as crianças sentadas, não é isso, criança Não, não é isso. não. Então, fiz também recentemente um outro curso de desenvolvimento infantil que, nossa, foi outra virada de chave, assim, então, que eu já tinha feito, e daí aprofundei com a Pilar Barbosa, ela é muito maravilhosa, ela estuda neurologia e antroposofia, Isso tipo, mesmo, Ana. duas coisas bem, mas assim, abre muito a cabeça, porque daí a gente entende assim que tem coisas que a gente vai falar para a criança e que a criança não entende porque ela não é capaz, porque o cérebro dela ainda não está pronto, porque Sim, não dá aquela pra chegar branquinha, logicamente. É que né, nem que é a uma Ana bebê em escreveu que eu volta. falo lá no conto, a gente tem que chegar pela portinha do lado. É bem isso, é Não bem é? isso. Porque tem É, coisa que não dá. A criançada é assim. A é, gente é assim. Desculpa. é verdade. Ah, te cortei. Não, é isso mesmo. A gente não dá. E aí as pessoas, eu vejo agora, graças a Deus na escola do meu filho não tem isso, nem na da minha filha, eles são duas diferentes, mas assim, as escolas mandando atividades dirigidas para educação infantil. Gente, eles precisam brincar, eles precisam pular. Então, É assim, mais simples do que a gente acha. libera um sofá da casa que possa ser pulado em cima dele e para o chão. Eles vão dar conta de gastar energia que eles não têm indo no parquinho ou indo para a escola. Né? Tem outras coisas que dá para fazer em vez de mandar atividade dirigida para não perder dia letivo. E se você fica incomodado e gera um desconforto ver aquilo lá, você aproveita essa oficina aqui para usar o pensamento assim, que tem por trás do meu desconforto? Putz, tem uma criança que quando eu era pequena, eu era extremamente controlada pelo meu pai e minha mãe, que queria a casa limpa, e agora, no fundo, se eu for ser bem autêntica com os meus sentimentos e usar a inteligência emocional, eu fico ressentida de ver meus filhos pulando, porque eu queria que eles me obedecessem, porque eu não tive. E aí você vai se descobrindo, aí você vai, quer saber, eu vou lá pular com eles, entendeu? Aí todo mundo se cura e fica todo mundo liberado, mas você precisa ter esse raciocínio, senão você não vai chegar nesse lugar. Isso Precisa aí. de uma ajuda, de uma mãozinha, né, Ana? E Porque vamos precisa de uma falar, mãozinha e você gente, tá aí pra isso. o mundo inteiro voltando pra casa. Para, cara, esse troço, que troço gigante esse negócio. O que aconteceu? O mundo inteiro em quarentena em casa. Tem um memezinho Tem dizendo assim, aproveite para conhecer as pessoas que moram com você. Né? Então, E a gente mesmo usa essa metáfora. Você tá voltando pro mundo, você tá voltando pra casa, volta pra sua casa também. Vai lá olhar, cara. E a olhar convivência para com as você. pessoas da sua família é ouro. Tanto para as coisinhas maravilhosas, para as coisas maravilhosas você vai sentir, quanto para as coisas tensas. Aproveita para olhar. Enfim, eu me empolgo. Ai, Aninha, Pra preciso falar. ir. Ai, sim, imagina. Ai, é um prazer. Eu Obrigada. ficaria mais 3 horas conversando Grata. aqui com você. Não, você vai embora, né, papiando. A conta tá Mas eu te fervendo aqui agradeço. fora. Eu agradeço por você ter compartilhado como que você aplicou Imagina. isso, como que funcionou, para que serviu. Muito, muito grata. E, gente, bom. Matriosca, tá? Entra lá, segue a Fer. Fer, beijo. Beijo, Obrigada Ana. pelo mundo que ficou até agora. Obrigada. Até. Tchau, pessoal. Até.